Olá, pessoal! Boa noite para vocês. Segunda-feira, 20 horas, dia de live aqui na Atitude Nutrição. Estou muito contente de ter voltado às nossas lives. Semana passada teve uma aula ao vivo, então a gente não teve encontro aqui do Facebook, mas teve uma aula muito especial. Eu fiquei mega contente com o pessoal acompanhando essa aula. E por isso eu preparei hoje um tema que eu acredito que é de interesse de vários nutricionistas, já que nós estamos chegando já em junho, olha isso, né? Passando voando o ano, a gente está chegando em junho, festa junina. Se assim como eu, você ama festa junina, coloca um eu amo festa junina nos comentários. É uma das minhas festas preferidas no ano. Eu adoro a época que ela tá quando ela está chegando, todos os preparativos que antecedem a festa e o dia da festa, as comidinhas de festa junina, para mim é uma oportunidade também tremenda da gente trabalhar educação alimentar e nutricional com as crianças dentro de vários tipos de temas e de âmbitos, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês, tá certo? Pensando em festas juninas, eu sempre me lembro da questão das comilanças, diríamos assim. Geralmente as festas elas têm muitas comidas, né? As crianças elas vão ter várias barraquinhas aonde ir, onde querer escolher. Então é uma oportunidade da gente poder conversar com eles, por exemplo, sobre escolhas alimentares, certo? E esse é um dos temas que eu quero falar hoje. Também quero falar de um dos alimentos que é aquele que está bem presente nessa época. Será que alguém adivinha que alimento é esse? O alimento mais presente nas festas juninas. Aqui, pelo menos, nas festas da minha região, sempre tem, pelo que eu converso com as alunas do programa Brincar de Comer também, que é o tan, 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 tan. Será que aparece alguém aqui escrito? Tem um delay de um minutinho aqui que eu falo e o que vocês escutam até comentar, vamos ver se vai aparecer. Enquanto isso, olha só, a Darleia falou que ama a festa junina. Boa noite, Darleia. A Karine também, que ama a festa junina do pessoal e é animada. Isso aí, Darleia, milho. Então eu vou falar também sobre milho, sobre como trabalhar milho dentro de algumas temáticas, tá? E se a gente está falando de uma festa que tem várias comidinhas, trabalhar a oficina culinária também é uma oportunidade, tá certo? E vamos lá? Então, eu quero para a gente começar aqui a live de 0 a 10. Qual o seu nível de comprometimento com essa live? Tá aí funcionando no celular, outras coisas, ou tá atenta para aproveitar todo esse conteúdo? Coloca aqui para mim, de 0 a 10, o nível de comprometimento com essa live, tá? E eu quero saber também se você vai aplicar esse conteúdo depois. Porque ainda esses dias eu estava conversando com uma colega, aí ela estava falando para mim, nossa, Carol, trabalhando com essa parte de cursos online, fica muito na internet, né? Como é que é essa questão da obesidade mental, de informações? E eu falei para ela que realmente a gente tem muita informação ali na palma da mão no celular, né? Só que informação que entra e não é colocada em prática causa essa obesidade. Se eu absorvo a informação e já dou um jeito de colocar em prática, isso quer dizer que eu estou levando para ação. Então, é o que eu quero aqui que vocês façam, tá? Eu vou dar várias ideias. Já estou fazendo essa live sobre o tema de festa junina justamente antes de junho, para que vocês possam planejar, por exemplo, uma atividade na escolinha de vocês, uma atividade no consultório, um mimo, né, para dar no consultório para as crianças, ou então uma oficina extra, uma oficina culinária aí que você vai abrir para um grupo, tá certo? Aproveitem essas ideias para isso. Ótimo, o pessoal está colocando aí que está 10 comprometidos, então vamos lá. Vou começar falando sobre o milho, que é esse alimento que ele é tão utilizado na festa junina e que, portanto, dá para trabalhar com as crianças de várias maneiras. Desde trabalhar o milho isoladamente, certo? Trabalhar ele sem uma atividade por trás, levar ele para a apresentação das crianças. E como eu, Carolina, gosto de fazer isso. Para mim, o milho que chega geralmente para as criancinhas, ou é o milho já cozido e já chega para ela comer, isso quando já não está tirado da espiga e daí ela só vê os pedacinhos.
Então, eu acho que essa é uma ótima oportunidade de você conversar com alguns produtores da tua região, ou buscar um supermercado, uma feira, enfim, onde você vai encontrar o milho ainda com a palha fechado. Uma dica para você fazer isso é, por exemplo, não sei se na sua cidade tem, mas pelo menos nas minhas a gente encontra esses carrinhos que ficam perto de parques ou nas feiras que vendem o milho. Ali, se você conversar com ele previamente, você consegue pedir o milho que venha na palha, na espiga e na palha, claro, para que as crianças possam ir retirando essa palha do milho e encontrar o que está dentro. Pouquíssimas crianças sabem desse aspecto original do milho na hora da colheita, que ele fica todo escondidinho. Então, é uma oportunidade muito interessante de você mostrar para as crianças essa primeira forma do milho, porque toda vez que eu entendo mais sobre um assunto, que eu conheço mais sobre um assunto, que eu tenho possibilidade de interação com aquilo, maior vai ser o meu interesse. E isso acontece com as crianças, tá? E você pode, então, fazer essa atividade para que eles tirem as palhas e descubram esse milho que está dentro. Enquanto isso, você vai questionando o que será que a gente vai encontrar aqui, como será que é o alimento que está escondido aí dentro, quantas vezes será que a gente vai ter que puxar a palha. Se eu não consigo grandes quantidades, eu vou deixando uma criança por vez e puxando, e assim a gente vai até encontrar o milho ali. E, claro, você pode ir trabalhando as terminologias. Essa é a palha, dentro tem a espiga, para que você também vá trazendo esses saberes para a criança, porque dos princípios da educação alimentar e nutricional é justamente trabalhar o conhecimento sobre os alimentos, os saberes culinários. Então, é uma oportunidade de você fazer isso com o alimento em si. Agora, se você quer associar uma história para trabalhar com o tema milho, você pode associar histórias de onde vem. Então, eu adoro, quando eu vou trabalhar com milho, trabalhar de onde vem o alimento e trabalhar toda a cadeia com as crianças. Carol, a partir de que idade que você faz isso? De trabalhar a cadeia produtiva desde 2 anos de idade. Eu já mostro desenhos de fazendas, de plantações para eles. Mostro o caminhão, o trator que foi lá, que retirou, que levou. E você pode fazer isso mostrando imagens, mostrando vídeos. Você pode fazer isso, inclusive, montando cenários. Sabe brinquedo de criança, tratorzinho, caminhãozinho? Esses brinquedinhos você pode usar. Pode pegar lá, montar a plantação com vários milhozinhos e põe dentro o trator retirando, o trator depois leva para o mercado. Isso com brinquedo de criança mesmo, se você estiver disponível, senão as imagens elas são úteis também. Tá certo? Eu sei que tem alguns vídeos na internet que também são possíveis de trabalhar, mas eu acho que aquilo que a criança mexe é mais interessante. Então, se você consegue montar um circuito, é muito legal. E aí a criança pode ir lá, pegar os milhos. Caramba, mas como que eu faço esse milho? Vou comprar um monte de milho. Você pode comprar milhos de imãs, milhos de biscuit, milho de, enfim, de plástico. Ou então você pode simplesmente fazer eles de papel, fazer eles de EVA, fazer eles imprimir e ter ali várias opções para eles arrancarem, colocarem dentro do trator, o trator carregar, passar para o caminhão que vai levar até a casinha lá que é o supermercado. E isso já dá uma ótima brincadeira do de onde vem. E quando eu estou trabalhando isso com a criança, eu estou trabalhando outros conceitos envolvidos, e aí vai, é claro, do profissional que está ali falando com a criança, de mostrar para ele o que é esse processo, o que é o diferencial quando o nutricionista está fazendo educação alimentar e nutricional. É o que ele traz de saberes por trás, através do brincar, através do lúdico para a criança. Então, se eu sei como que funciona todo esse processo, eu sei de quanto cuidado é necessário, eu sei de que é importante a gente procurar por alimentos que não tenham agrotóxicos. O que eu vou falar para a criança? Ah, nessa plantação aqui é uma plantação sem agrotóxico. Aí a criança vai dizer, hã? Agro o quê? Não, eu posso falar que essa plantação é cuidada por um produtor que tem um local pequenininho, porque eu sei quão é importante favorecer a agricultura local. E eu já vou começando a instruir a criança pensamento sobre essas questões. Ai, olha só, nessa cidade tem um produtor que é tipo um fazendeiro, um agricultor. Ele cuida de uma
plantação de milho, mas não é uma plantação imensa, é uma plantação menorzinha que ele pode cuidar de tudo. Ele olha os alimentos, ele cuida para não dar bichinho. Em vez dele jogar veneno, ele olha de outras maneiras para evitar que os bichos comam o milho e depois ele consiga chegar bom para a gente. E aí ele não põe venenos nessa plantação. O que eu estou fazendo? Eu estou, de certa maneira, trabalhando a questão de agrotóxico com criança de 3 anos, falando de outra maneira, tá? E é claro que se você está trabalhando de onde vem com o ensino fundamental, você pode já trabalhar isso com a verbalização de agrotóxicos, de pesticidas, explicando o que é. Explicando também que teve quem plantou, teve quem colheu, que pode ser uma pessoa que colhe, que pode ser um trator que colhe. Então, para mostrar que existe um trabalho por trás, que nada chega pronto no nosso prato. E você vai elaborando esses aspectos com a criança que vão além do alimento, mas também vão na prática de cultivo, da prática do próprio processo para o alimento chegar até as nossas casas, que também é parte da educação alimentar e nutricional infantil, certo? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade da gente fazer é, em vez de você trabalhar o processo em si, você trabalhar o alimento, como eu disse, fazendo aquela investigação e trabalhando sensorialmente esse alimento. Que cor tem, que cheiro tem, eu como cru, eu como cozido, como é que come, que receitas que se faz. E aí você tem opções de um milho cozidinho para as crianças experimentarem, um bolo de milho para elas provarem, um curau, outras opções com o milho para que elas vejam quantas coisas eu consigo fazer a partir de milho. E se você tem tempo, que maravilha se você conseguir fazer isso com as crianças em oficinas culinárias. Fazer a festa do milho, se você trabalha numa escola, imagina, a semana da festa do milho, e aí cada dia tem uma turma que faz uma receita que vai servir para a escola inteira aquela receita. Isso até de trabalhar uma receita por turma, é um projeto que teve uma época, eu trabalhei numa escolinha, que a cada dia uma turma fazia, não era com milho, mas se empregaria aqui, cada dia uma turma fazia uma receita e a gente servia essa receita de lanche para a escola inteira. Porque era um momento do cuidado com a alimentação deles, mas com a alimentação de outras pessoas. Porque a criança recebe tudo muito pronto, né? Então, quando ela tem a oportunidade de ter esse cuidado para com o outro, o interesse no alimento aumenta. E não só naquele momento. Inconscientemente, a gente está mostrando para a criança que, olha só, tem uma pessoa que faz isso, faz a sua comida com muito cuidado para você, com muito amor, com muito carinho. Então, quando essa comida chega até você, ela está chegando repleta de sentimentos também. E eu adoro trabalhar essa parte de fazer as ofertas para outras turmas por conta desse ponto, tá bem? E com o milho, eu falei de fazer de onde vem, a parte do plantio, colheita, foi ao mercado, parte de festa do milho também você pode fazer, parte sensorial, trabalhar o milho sensorialmente. Carol, tenho dificuldade com uma criança no meu consultório, não suporta ficar perto de milho, não come milho, como eu poderia trabalhar? Se a criança ela já está tolerando, pelo menos ficar no mesmo ambiente, você pode trabalhar de pegar o milho cozido e arrancando, falar com ela que vocês vão brincar de fazer um caminho de milho, pega uns bonequinhos, sabe? Enfim, esses bonequinhos de criança mesmo, pequenininho, tipo super-homem ou princesa, assim, enfim, é o que você tem, não importa. Pode ser monstrinho, pode ser carrinho, inclusive, tá? Brinquedinhos pequenos. Fala que você vai fazer uma pista para eles andarem e que você precisa da ajuda da criança. Vai tirando um milhozinho de cada vez, um pedacinho mesmo petitico, e faz o caminho com a criança, uma trilha, uma pista, para depois aquele brinquedo poder andar por cima daquela pista. Só o fato dessa criança já estar mexendo, estar tirando, estar sentindo nas pontas dos dedos, o cheiro, bem ou mal, vai saindo dali, ela vai começando a sentir esse cheiro, tolerando mais o cheiro. É uma forma de aproximar essa criança do milho, tá? Outra coisa que você pode fazer de trabalho também com esse tema, e que não necessariamente está ali envolvido diretamente com a criança, mas é um envio que você pode fazer para os pais, são livros de receitas com milho, tá? Quem trabalha com escola pode pegar lá a ideia da festa do milho, de fazer várias receitas, levar essas receitas para
livro de receitas ou para um e-book, se você está no consultório, por exemplo, e enviar isso para os pais, orientando a parte culinária. E aí, trazendo, justamente, estamos chegando na época da festa junina, essa é uma época que as crianças escutam muito falar sobre milho. As escolas, inclusive, enfeitam vários desenhos de milho pela escola. Acho que é uma boa oportunidade, acredito que seja uma boa oportunidade de vocês trabalharem receitas diferentes em casa. Segue essas receitas para vocês fazerem. Vou adorar ver imagens, fotos de vocês colocando a mão na massa com o milho. Inclusive, aceito receitinhas de vocês. O que eu estou fazendo? Estimulando o saber culinário em casa, estimulando o contato com o alimento em casa. Essa é uma outra possibilidade. Quando eu falei das oficinas, de fazer as oficinas com as crianças, você pode, inclusive, marcar, se você não trabalha na escola, né? Ou até se você trabalha, mas quer fazer uma oficina externa, marcar já agora uma data. Quem quer ir marcar uma data para uma oficina? Em junho, você dá uma oficina culinária na sua cidade. Abrir 5, 10 vagas para fazer uma oficina culinária com crianças que você vai começar trabalhando sensorialmente esse alimento. Né? Mostrar de onde vem, fazer toda essa parte inicial da educação alimentar e nutricional e partir para o desenvolvimento de uma receita. Quem aí topa marcar uma data para fazer essa oficina? Gente, é fantástico. Eu tenho oficinas que estão marcadas até agosto. Mas por quê? Marquei data, fui, vi local, fiz parceria com esse local, já fiz os cartazes de divulgação, justamente para eu conseguir colocar em prática. Então, lembra lá no começo que eu falei quem estava comprometido? Se você foi uma das pessoas que respondeu, estou comprometido, quero colocar em prática, vamos lá, vamos marcar uma oficina, sem medo. Ah, Carol, nunca fiz uma oficina antes. Você tem tempo para se planejar. E é uma possibilidade muito boa de você começar com um tema que é geralmente bem aceito pelas crianças. O milho costuma ser um alimento que não é tão rejeitado, diríamos assim. Então, é a possibilidade de você começar ali com o pezinho direito, tá? Eu aconselho que quem tem interesse em oficinas com crianças, aproveite o tema de festa junina. Uma outra possibilidade que você pode fazer, até nessa parte pensando em festa junina, sabe, eu não sei se todo mundo chama assim, bandeirola, bandeirinha, essas bandeirinhas da festa junina, tá? Você pode fazer com as crianças essas bandeirinhas de frutas, fazer pratos temáticos que fiquem com o desenho das bandeirinhas. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar cortar a fruta nesse sentido, descer e subir para fazer a bandeirinha. Por isso, você precisa de algumas fatias grossas, aí de uns 2, 3 centímetros de fruta, entregar para as crianças e ir treinando com eles esse corte, arrumar no prato as frutinhas, com as bandeirolas para fazer bandeirinhas de fruta. Não necessariamente se precisa trabalhar o milho, que é o típico, alimento típico dessa época. A gente pode pegar um elemento da festa, como, por exemplo, as bandeirinhas, e fazer essas artes culinárias, né, conhecidas como artes no prato, desenhos decorativos. Eu gosto de trabalhar com eles. Até eu vi, não sei se a Veridiane está aí ainda, ela estava aí agora há pouco, ela postou uma imagem linda que ela fez esses dias de um prato no feed dela. E, nossa, estava muito chamativo. Isso chama a atenção das crianças. Então, se eu pego um elemento da festa junina, que está sendo tão falado na época de junho, e levo isso para o prato com alimentos desenhados, chama a atenção da criança. O mesmo eu posso fazer para fogueira, que fogueira é mais difícil. Eu já tentei fazer e não ficou tão bom, então não vou falar sobre. Mas a bandeirinha eu já fiz, é fácil e dá certo. Você precisa de uma espátula e ajudando a criança a fazer essa marca. Talvez você encontre também esses furadores que servem para fazer biscoito no geral, só que não é tão simples encontrar um furador de bandeirinha. Então, você fazendo só as marcas já daria certo. Você vai ajudando cada criança e depois vocês montam no prato as bandeirinhas seguindo o fluxo, e você pode usar um barbante para deixar de enfeite como se ele estivesse segurando as bandeirinhas normalmente. Essa é uma outra possibilidade, tá? De atividade para festa junina. Deixa eu ver aqui, o pessoal foi dando oi, subiu, eu topo, sim, estou, a Gabi. Aí, Gabi, se topou, já marca o dia da oficina, pega calendário, já olha qual que vai ser uma data possível, pega 2, 3 datas, verifica
O que que é a sua possibilidade para entrar em contato com o local onde dá essa oficina, que a gente tem que começar a divulgação previamente quando é oficina externa. Se é algo que você vai fazer dentro da escola, ou algo que você vai fazer com uma criança numa atividade de educação alimentar ali no consultório, ou home care, tudo bem. Aí você não precisa de tanta antecedência. Mas se é a oficina externa que você precisa fazer, inclusive, vendas das entradas para o pessoal participar da oficina, tem que marcar com antecedência e já organizar todo o planejamento para chegar no dia e dar tudo certo, tá bem? Eu falei de algumas possibilidades para a festa junina. Quero saber se dentre essas que eu falei, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram retirar sobre, tá? E o que eu tenho para dizer, seja qual for dessas atividades que vocês escolherem trabalhar com a criança, alguns cuidados que a gente tem que ter, tá bom? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente está trabalhando um alimento com a criança, nós temos a tendência de falar, nossa, come que é gostoso, come que é maravilhoso, como que você vai gostar. Quando eu falo isso, eu tenho que tomar cuidado em dizer come que você vai gostar, porque pode ser que ela não goste, não é verdade? Pode ser. Eu gosto de alguns alimentos que com certeza vocês não gostam, e vice-versa. Então, sempre que eu falo isso para criança, eu busco falar, nossa, come, eu acredito que você vai gostar, eu gosto muito, eu acredito que você pode gostar também. Tenham atenção a isso e até utilizem esse exemplo que eu dei para vocês para passar para os cuidadores, para os professores, para os pais. Para a gente não ir criando na criança uma impressão de assim, nossa, eu não gosto de nada, porque olha, ela falou que eu gostava, eu não gostei, então outra coisa que ela falar que eu gosto, eu não vou provar de novo, não. Quando eu falo, você pode gostar, e a criança me diz, eu não gostei, eu falo, então tudo bem, da próxima vez talvez você goste com outro tempero, de outra maneira. Eu até consigo dar possibilidade para a criança comer esse alimento uma outra vez. Quando eu não dou essas possibilidades, muitas vezes o que eu faço é travar a aceitação daquele alimento. Então tenham atenção na hora que vocês forem trabalhar alimentos com crianças, para não dizer, olha só, você vai gostar, come que você vai gostar, que é nossa tendência muitas vezes. Vamos ver lá? A Gabi falou que está terminando a obra na cozinha dela. Ai, que delícia, você tem uma cozinha no consultório, Gabi? Eu recomendo super que nutricionistas que trabalham com as crianças ou tenham um local de cozinha experimental. Pode ser no consultório, seria perfeito, né? Se a gente tivesse, todo mundo pudesse ter no consultório uma cozinha experimental. Às vezes não é possível. Mas, olha só, eu tenho uma aluna do programa Brincar de Comer, nem sei se ela tá por aí. A Bruna Green, ela usa no consultório dela, ela tem uma mesa, assim, uma mesa de criança baixinha, e ela faz várias das atividades que eu recomendo no programa Brincar de Comer nessa mesa dela. Ela não tem uma cozinha separada, não é uma cozinha experimental, ela faz nessa mesinha. Porque, gente, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. O sonho é a cozinha experimental? Que sonho, Gabi, que delícia vai ser quando essa cozinha ficar pronta. Mas nem para todo mundo é possível. Então, como eu não tenho uma, eu não vou fazer. Não, você pode fazer, inclusive, com uma toalha de piquenique esticada no chão. Uma toalha limpinha, tá? Isso são as possibilidades que a gente se dá de agir. Lembra que eu falei lá no começo? Não é só pegar conteúdo e guardar na cabeça para quando eu tiver um local, quando eu conseguir, quando eu puder. Não. É a gente colocar em prática já. Eu estimulo muito as minhas alunas a fazerem isso e eu quero que vocês também que estão aqui façam isso. Coloquem em prática, certo? E vamos lá. Estou vendo que temos... Olha só, nós estamos com 18 pessoas ao vivo, eu tô vendo aqui. Se nós atingirmos 25 pessoas ao vivo, eu vou contar para vocês qual é o superpoder do milho, que é o superpoder que nós trabalhamos no programa Brincar de Comer. Chama aí o pessoal, as amigas, que se a gente chegar em 25 eu conto. Enquanto isso, eu vou respondendo as dúvidas que apareceram. A Andressa falou assim, tem dicas de alimentos saudáveis para as festas juninas nas escolas? Andressa, existem duas visões sobre isso, tá? Primeiro, a gente sabe que curau, pamonha, bolo de milho, esses alimentos, os derivados do milho, mas também outros, né? Típicos de festa junina, o que mais que a gente tem em festa junina?
cachorro-quente, entre tantos outros, eles não são das versões que são tão saudáveis, diríamos assim, porque vai muito açúcar, alguns vão muita gordura, são o cachorro-quente traz a salsicha que é industrializado. Eu prefiro, em vez de trocar a preparação, propor preparações diferentes, eu prefiro manter aquilo que é o esperado dessas festas, porque a gente tem que lembrar que é uma festa típica, é uma festa típica do nosso país, né? E eu não posso querer transformar uma festa típica em outra festa, com outros alimentos. Mas é claro que eu posso trazer versões daquelas mesmas preparações de uma maneira que tenha menos açúcar, que tenha menos ultraprocessados ali envolvidos. E eu até falo disso com as crianças, principalmente no ensino fundamental, que eu já consigo trabalhar mais essas questões. Tem uma versão de um cachorro-quente, que eu não chamo de cachorro-quente, eu chamo de lanche vegetariano. Eu deixo isso bem claro para as crianças. Ó, é um lanche vegetariano que imita um cachorro-quente, que dá para fazer com cenourinha baby. É um molho que fica assim maravilhoso. Eu trabalhei no ano passado até no Sesc aqui de São José. Não lembro agora se foi no São José ou de Taubaté, mas enfim, trabalhei no Sesc essa versão do cachorro-quente vegetariano, que vai a cenourinha baby. Se eu não me engano, a receita do GNT. Maravilhoso, maravilhoso essa receita. Outra receita é o Procura Coral da Karine Durantes. É um coral sem o açúcar. As crianças maiores, elas sentem falta do açúcar, você pode adicionar uma quantidade menor, mas é um coral bem gostosinho. Então eu procuro as mesmas receitas, versões mais propícias para levar para o ambiente da escola, já que a gente vai trabalhar isso todos os dias. Mas eu busco falar para as crianças que, assim, não endemonizar, sabe? Os alimentos que eles vão encontrar nas festas juninas, porque eles vão a essas festas. E eu quero, na verdade, que eles saibam que aqueles são alimentos de dias de festa. Entendeu? A Veri falou que a Bruna é maravilhosa. A Bruna tá com barrigão, tá para ter bebê já. Você viu, Veri? Vamos lá. A Gabi falou que é uma cozinha dentro do consultório. Gabi, isso vai te abrir possibilidades assim, imensas, imensas. Trabalhar com oficina culinária dentro do consultório, poder trabalhar com os alimentos, nossa, é fantástico. A Veri deu algumas ideias, olha só, Andressa, que dá para fazer quentão kids sem álcool. Eu nunca fiz, eu já bebi. Eu mesma fazer, eu nunca fiz. Quem fez foi a cozinheira da escola. E assim, já falamos da uva, assim, você já pode trazer o tema uva para fazer o quentão, entre outros que você pode buscar novas receitas para trabalhar com a criança. Mas eu prefiro com esse foco, sabe? De não é que aquelas preparações são terríveis. Não, são preparações que têm mais açúcar. No geral, a festa junina que a gente encontra a maior parte é com mais açúcar, né? Pé de moleque e todo o resto. Então, não são coisas que eu vou consumir todo dia. Eu vou para a festa, não preciso comer a festa inteira. Eu falo para eles até, porque todas as escolinhas têm festa junina, né? Então eu falo, olha só, vocês não vão chegar na festa junina e sair comendo tudo e mais um pouco. Vai devagar, presta atenção na sua fome. Até é uma época que eu trabalho com algumas turmas mindfulness, porque é aquela conexão do corpo. Eu fiz uma atividade uma vez com as crianças, saindo um pouquinho do tema, com chocolate. Peguei o ensino fundamental, entreguei chocolate para eles e fiz aquela atividade do chocolate derretendo na língua para sentir os sabores. Então eu falo para eles, quando vocês forem comer alguma coisa da festa junina, coma assim, coma sentindo os sabores, degustando, aproveitando, prestando atenção na fome que vocês estão. Não vai sair comendo tudo porque é dia de festa junina. E aí a gente vai trabalhando essas relações de prazer com a comida, de não comer descompensadamente e também de não sair comendo tudo e depois ficar, ai mãe, nossa, comi um monte de açúcar. Se a Nutri vê, imagina, ela vai ficar triste comigo, vai brigar comigo. Essa não é a intenção. Vamos lá, chegou mais comentário. A Karine Viegas falou que já fez com amendoim, bem parecido com as atividades que comentou do milho. É uma infinidade de possibilidades essa parte de trabalhar a festa junina. Qualquer festa temática, período temático, eu falei para vocês na Páscoa, estou falando agora da festa junina, é uma possibilidade de eu levar a educação alimentar e nutricional ou para trabalhar os saberes culinários da época. Inclusive, você pode trabalhar isso, os saberes, quais são os alimentos
da festa junina. E com crianças do ensino fundamental, fazer pesquisa de quais são esses alimentos, eles trazem receitas. Teve uma escolinha que as crianças do 5º ano, uma escola, né? As crianças do 5º ano fizeram receitas. Eles se juntaram, acho que eram 4 crianças, 4 ou 5, eles se juntavam e cada um fazia uma receita típica da festa junina e fazia atividade de festa junina na sala de aula para a gente ver quais eram os alimentos, de onde veio, o que precisa fazer. Aí a gente conversava justamente sobre isso. No pé de moleque foi muito açúcar, como será que a gente poderia fazer para ficar com menos açúcar? Será que se reduzisse uma colher faria tanta diferença? E são essas conversas que você consegue ter. É claro, dependendo da idade da criança, do grau de maturidade dela e do que você quer trabalhar, porque educação alimentar e nutricional, o ponto é a gente ter um objetivo onde a gente quer chegar. O que eu quero falar sobre esse assunto? Para que eu quero falar sobre esse assunto? É para estimular o contato com o milho? Ou é para estimular o saber culinário? É para que a criança se relacione sensorialmente com esse alimento? É para conseguir fazer ponte cognitiva com outros alimentos? Então, eu sei que a criança consome bem o milho, vamos utilizar o brócolis juntos e fazer um mexidinho de milho e brócolis. Eu tenho que saber qual é o meu objetivo para conseguir traçando a estratégia da atividade, tá bem? A Luciana falou que trabalha em saúde pública e queria que você falasse de algumas atividades para interagir em alguma live. Você trabalha em que área da saúde pública, Luciana? Fazendo atendimento 1 a 1 ou atendimento em grupo? Conta para mim que eu posso preparar uma live sobre o tema, tá bem? Porque a gente tem nas atividades de educação alimentar e nutricional, qualquer uma dessas dá para fazer no 1 a 1 e dá para fazer no grupo. A diferença é o tempo que eu vou precisar para cada uma delas. Então, saber dos meus recursos, que tempo eu tenho para desenvolvê-las, e mesmo entender qual é o meu objetivo com aquela atividade que era que eu estava dizendo, para não sair fazendo uma atividade sem objetivo e que no fim não pode acrescentar alguma coisa, mas não tinha a visão de um resultado por trás, tá? E aí eu não consigo medir se teve ou não teve resultado. Esse é um dos pontos. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém mais? Olha só, eu quero falar para vocês que eu estou aceitando temas de novas lives, tá certo? Então, assim como a Luciana, se você tem um tema que te interessa, pode deixar o tema aqui. Se você tiver dúvidas, deixe as dúvidas. Avisar também que eu tô com um canal no YouTube, eu vou começar a fazer mais vídeos para lá em breve, porque agora eu tô bem no momento de entregar a formação online em coaching nutricional infantil. Talvez você tenha visto que semana passada eu abri vagas para a primeira turma, então estou nessa época de entregar a formação. Mas assim que tudo se acalmar, eu venho com vários vídeos para vocês, com ideias. Até essa live de hoje foi uma pessoa, eu acho que foi a Bruna, que tinha dado a ideia de eu fazer sobre festa junina, um vídeo. Eu não consegui fazer o vídeo, então disse, vou fazer a live, que aí o pessoal aproveita durante a live. A Amanda perguntou do superpoder. Gente, eu falei que se chegasse em 25, vocês marquem as amigas de vocês ou compartilhem, que aí eu falo do superpoder. Estamos em 22. Precisamos de mais 3. Marca 3 amigas que eu conto. O que acontece? O que são esses superpoderes dos alimentos, tá bom? Olha só. Dentro do programa Brincar de Comer, o programa Brincar de Comer, para você que não conhece, chegou aqui agora, não sabe do que eu estou falando, é o meu curso online de práticas de educação alimentar e nutricional para pré-escolares, tá? E ali eu mostro para as nutricionistas como ter mais segurança e conhecimento para aplicar atividades de educação alimentar e nutricional com pré-escolares. E o que eu fiz? Eu criei uma metodologia sobre os superpoderes dos alimentos. Até as nutris do curso que estão por aí, eu tenho uma novidade para vocês que em breve eu vou subir novas aulas com novos superpoderes que ficaram lindos, lindos, lindos. Então, em breve vocês vão ter mais material para trabalhar com as crianças. Mas olha só, dentro desses superpoderes, foi uma maneira de falar com as crianças, de me comunicar com as crianças sobre que alimento tem que poder. E assim elas ficarem mais interessadas em comer aquele alimento, interagir com aquele alimento, devido ao superpoder que o alimento tem, entendeu? E aí, cada alimento tem um superpoder. Eu não fico falando com crianças de vitamina, de mineral, de proteína, de carboidrato. Eu não vejo sentido. Eu vejo o nutricionista
falando com crianças de educação infantil sobre vitamina, sobre mineral, sobre carboidrato, sobre proteína. E, sinceramente, eu não vejo sentido. Não existe certo ou errado nessa vida, tá? Mas para mim não faz sentido falar disso com crianças, porque eu, Carolina, inclusive, não como os alimentos porque eles têm vitaminas, minerais e mais fibras. Não, eu como os alimentos porque cada alimento me traz algo de bom para o corpo e eu não fico ali analisando na íntegra o que é, no valor nutricional o que é. Eu como porque ele me traz algum benefício para o corpo e porque ele é saboroso. E as crianças fazem a mesma coisa, elas comem os alimentos porque os alimentos são saborosos, porque eles são gostosos, principalmente crianças de educação infantil. Eles estão preocupados com o sabor. Então não adianta ficar falando que ai, mas esse alimento tem muita vitamina, e vitamina deixa você muito forte, te ajuda a crescer. Não adianta, eles não comem por isso, tá? Racionalmente falando, o cérebro da criança não entende isso. Crianças aí até 6 anos de idade, e mesmo no ensino fundamental, não vejo muito sentido em a gente trabalhar esses aspectos. Posso trabalhar, é claro, para que eles saibam o que significa essas terminologias, mas não é esse o ponto da virada, a chave da virada para que a educação alimentar e nutricional faça sentido para a criança e ela passe a consumir aqueles alimentos, porque o objetivo fim é que ela saiba sobre e passe a comer também, porque conhecimento sem ação é só conhecimento empatando minha cabeça, entende? Então eu preciso botar na ação, preciso fazer com que essas crianças venham a consumir esses alimentos. E daí que veio os superpoderes, e cada alimento tem um superpoder. Inclusive, se você... Eu vou botar aqui o link. Eu tenho o calendário nutritivo, ele é gratuito, é só se cadastrar. Opa, atitude em Nutricão. É só se cadastrar na página e baixar o calendário. Você recebe um e-mail para baixar o calendário nutritivo. E no calendário nutritivo tem alguns superpoderes. Lógico que no curso eu entro a fundo para cada pessoa poder ver o que significa, como conduzir e tudo mais, né? Calendário nutritivo. Aí, pronto. Quem não tem pode entrar no site e baixar. Olha, Amanda, quem sabe numa próxima, nós não chegamos no número de pessoas ao vivo. O pessoal deixa para vir depois. A Beri falou que hoje fez um superpoder da beterraba. A Beri tem as nossas imagens lá, né? Trabalha com superpoder. Mas seja como for, Amanda. O que eu quero dizer com superpoderes? Você pega uma condição física do alimento, ou então uma condição nutricional, e transforma isso num superpoder, entende? Igual o espinafre do Popeye, que dava muita força, eles transformaram num superpoder. Eu não faço daquele jeito que dá força, não é para esse lado que eu levo. Eu levo para um lado que tem mais relação com o alimento em si. Então, com o calendário nutritivo você vai saber. Pega lá, baixa ele que já dá para ter uma ideia, tá bem? Pessoal, muito obrigada por hoje, muito obrigada por essa live. Quem sabe na próxima eu não conto um dos segredos. Por que eu tô fazendo isso? Carol, que chata você, não quis contar durante a live, mas sabe por quê? Porque o pessoal deixa para ver a live depois, não acompanha ao vivo. E eu gosto dessa interação, gosto aqui, ó, vocês fazem pergunta, eu respondo. Porque senão eu pareço uma doida na minha sala, falando sozinha para uma câmera. Essa não é a minha intenção, é que a gente interaja, que a gente tenha aqui uma troca mesmo, tá bem? E eu agradeço você que estava disponível ao vivo aqui. E na segunda-feira que vem estamos aqui novamente, tá certo? Você que se interessou pelo programa Brincar de Comer, pode me chamar. Eu estou com vagas abertas para o programa Brincar de Comer. É sempre uma honra ter nutricionistas nele que possam levar essa educação alimentar lúdica para frente. E você que estava aqui, por favor, lembre do seu compromisso de colocar em prática o que nós conversamos nessa oficina, para que não seja só mais um conhecimento que você vai levar para casa, mas que seja uma ação que você vai realizar, tá bom? Um beijão em todos que estão por aí. Muito obrigada por acompanharem o meu trabalho e até uma próxima. Tchau, tchau!